Olá, tudo bem? Sim, temos uma nova variante, a Delta Cron. Já ouviu falar nela? Ela é uma mistura, ela é uma mutação que engloba a cepa Omicron com a cepa Delta. Então, ela tem características de ambos os vírus. Ela foi descoberta a primeira vez na região do Chipre, lá no leste do Mediterrâneo, e hoje a gente já tem 25 casos diagnosticados no mundo. Por que eu vim falar dela hoje? Porque a gente sabe das características de cada vírus e temos visto isso na prática clínica. Eu comecei essa semana a identificar alguns casos que misturam essas características e que têm feito casos um pouco mais arrastados, com sintomas um pouco mais pesados e pequenos comprometimentos pulmonares. Então, a gente consegue, já na prática clínica, ver diferença entre esses casos. Então, isso é muito importante. Por isso, vou explicar aqui para vocês. A cepa Delta, que já foi a maioria responsável pela maioria das infecções do mundo, era cerca de 99% até aparecer a cepa Omicron, ela tinha características de sintomas muito leves e, inclusive, por volta entre o quinto e o sétimo dia, da perda de olfato e paladar. Era uma das principais características dessa cepa. Menos agressiva, não evoluía tantos casos como hospitalizações e mortes. A cepa Omicron, que surgiu lá na África do Sul, que foi aquele no final do ano, né, em novembro, outubro, novembro e dezembro, varreu todos os países da Europa, chegou muito facilmente aqui no Brasil e desde o final do ano a gente tem visto um crescente nas infecções aqui do Brasil. Ela é responsável por essas infecções. São infecções mais leves, mais rápidas, mas que podem ter características de sintomas mais intensos, com febre, dor no corpo, fadiga, muita congestão nasal e inclusive muita secreção. O que a gente tem visto é, às vezes, alguns pacientes com sintomas mais arrastados, coisa que não é tão específico na Omicron, que geralmente com 5 a 7 dias você tem resolução completa dos sintomas. Então você vê pacientes com sintomas mais arrastados, com 7, 8, 10 dias de sintomas, mantendo febre, mantendo dor no corpo, mantendo muita congestão nasal, um aumento da fadiga, que não era tão importante nesses casos, e principalmente por volta do sétimo dia, tendo perda de olfato e paladar. Então, fiquem atentos a esses sinais, fiquem atentos às formas clínicas de demonstração dessa doença e procure um médico para que acompanhe o seu caso, para trate você precocemente, trate você imediatamente. A Delta Cron também responde muito bem à medicação, com 2, 3 dias de medicação a gente não vê mais persistência dos sintomas, mas nesses pacientes está começando a aparecer algum comprometimento pulmonar. Todos os casos que eu vi por enquanto ainda são leves, alguns casos que já são relatados no mundo, até então 25 estudados, nenhum evoluiu com gravidade, mas a gente não sabe se essa cepa pode se tornar prevalente daqui a algum tempo. Hoje, a cepa prevalente circulante é a Omicron, com quase 70% dos casos. Então vamos ficar atentos, vamos ficar monitorizando e trazendo informações aqui sempre para vocês.